Olá, eu sou o Lucas Maciel e esse é o podcast Nossa Letra do Instituto Letra Preta. Aqui a gente acredita na educação, no empoderamento e também na consciência coletiva como caminhos para um mundo mais justo, mais igualitário e mais sustentável. E hoje o episódio é especial, porque estamos gravando no Dia Mundial da Limpeza de Praias e Rios, uma data que chama atenção para algo que impacta a vida de todo mundo: o cuidado com as nossas águas e o destino do lixo que produzimos. E para poder falar disso, sobre esse tema, eu tenho a honra de receber Marcos Paulo Marques Araújo, que é advogado, mestre em Direito da Cidade pela UERJ e especialista em Direito Ambiental, assessor parlamentar da Comissão de Saneamento Ambiental da Alerj, CEO do Instituto Fechando o Ciclo, sócio e fundador do escritório Marques Araújo Advocacia e autor do livro A Transição para a Economia Circular de Embalagens em Geral nas Cidades Sustentáveis. Então, Marcos, muito bem-vindo à Nossa Letra, ao podcast, e se apresente um pouquinho para a gente, fala um pouquinho de você, para a gente começar esse bate-papo aqui com muita tranquilidade. Bem, primeiro eu quero agradecer pelo convite, né, e a oportunidade de estar aqui contribuindo, dialogando e falando da minha pesquisa que resultou nesse livro, que a gente vai estar falando um pouco dele ao longo dessa conversa. De uma certa forma vai ser um pouco um recorte do que a gente vai estar trabalhando hoje, conversando hoje com as pessoas aqui. Como foi falado, meu nome é Marcos Paulo, sou do Fechando Ciclo, CEO do Fechando Ciclo. Também atuo no escritório como sócio fundador. Então, de uma certa forma, são várias atuações ligadas à temática ambiental, porque o escritório também trabalha muito com direito ambiental. E a atuação do Fechando, que é uma instituição sem fins lucrativos, é uma ONG, trabalha com educação ambiental para adulto, adolescente e criança, e esse é o nosso foco de atuação principal. A gente vai falando um pouco mais sobre esses temas ao longo da nosso podcast aqui, a nossa conversa. Sim, sim. E aí, como eu já falei aqui nessa abertura, hoje é o Dia Mundial da Limpeza. Hoje estamos gravando aqui no dia 17 de setembro. E hoje é o Dia Mundial da Limpeza de Praias e Rios. E aí eu queria que você começasse explicando aqui para a gente qual que é a relação dessa data e da preservação das águas com o modelo de economia linear que a gente vive. Primeiro, começando falando o que é linearidade, né? Esse modelo de economia linear, que é o sistema produtivo capitalista que vivemos, né? Que é de produzir, consumir e gerar resíduo. A questão é que cada vez mais que a gente consome mais, e evidentemente isso é fomentado pelo sistema capitalista, a gente acaba gerando mais resíduos. Esses resíduos impactam não só o meio ambiente da Terra, mas também o do oceano. Haja vista, que todo mundo já tem um conhecimento, das ilhas de oceano de plástico que acontecem no Pacífico. E esse processo desse plástico que já está contaminando, inclusive, o nosso sangue, já tem estudos que apresentam que o microplástico já se encontra no leite materno, o que é muito grave, porque significa que o nosso corpo já está contaminado por esse microplástico. Ele acaba afetando as nossas praias, os animais marinhos e as nossas águas, até porque o nosso sistema alimentar, para a maior parte das pessoas, também envolve comer pescado, e esse pescado já está contaminado. Então, vira um processo onde eu pego o pescado, peixe de qual for, camarão, enfim, não importa, comida japonesa para quem gosta, e aí ao comer isso já estou ingerindo plástico, e leva para o meu corpo, e fica um processo que se retroalimenta, e isso acaba impactando o meu ambiente interno e externo. Então, esse modelo produtivo de capitalismo que já vivemos, com a geração enorme, gigantesca de resíduo, vai impactar o sistema alimentar, vai impactar nossas águas e nossas praias, que estão eminentemente muito poluídas, especialmente quando você vê em dia de ressaca, né? Para quem mora aqui no Rio de Janeiro, onde eu estou falando, em cidades costeiras do Brasil, já vê que pós um período de chuva, você acaba tendo um impacto muito grande de lixo nas praias. E cada vez mais, até em lugares onde você acha que não teria plástico, já tem, inclusive no nosso corpo, né? Você falou isso, é interessante. Realmente, eu lembro de haver também algum estudo sobre como você trouxe o leite materno, mas também o próprio feto. Já existem também dados que o feto também já tem microplástico, né? Então, Sim. é assustador pensar como que já está tão...
E às vezes a gente às vezes não consegue ter noção de como que é circular, como que de fato jogou lá, vai voltar de alguma forma, né? E pensando nessas populações que vivem das águas, como os ribeirinhos e também de comunidades pesqueiras, de que forma esse ciclo linear já tem afetado a vida delas, você acredita? Você entende? Como resultado desse ciclo, né, capitalista, extrativista, né, onde a gente cada vez mais depreda mais a natureza, consome mais e gera produtos e produtos e produtos, principalmente copo plástico de alguns de uso único, né? Você produz muito e acaba gerando esse resíduo que demora alguns anos, um copo plástico, uns 100 anos para se degradar no meio ambiente. Isso para no oceano, e a estimativa era que em 2050, ou seja, daqui a 25 anos, é capaz que tenhamos mais plástico do que peixe no oceano. Só que, na verdade, já é uma realidade. Né? Tenho contato com alguns pescadores aqui do Posto 6, em Copacabana, que é uma colônia de pescadores aqui em Copa, que ainda resiste, que ainda é uma população importante, que faz pescado, que faz a pesca e sobrevive da pesca, alguns deles, já estão nos formando que já tem mais plástico do que peixe nessa área costeira urbana aqui do Rio de Janeiro. Então, assim, as projeções, inclusive para a mudança climática, é a mesma coisa. As projeções que eram para daqui a 25 anos já estão acontecendo agora. Então, esse processo de economia linear, né, onde a gente vive dele, que é, de uma certa forma, a economia linear, quando a gente fala, está ligado também à questão do capitalismo. É uma tradução do capitalismo. Então, de produzir, consumir, gerar resíduo, essa montanha de resíduo já está se espalhando pelo meio ambiente, não só no terreno, mas também o marinho, acaba, de fato, impactando a vida de todos. Não só nossa, né, a população urbana, mas também a população ribeirinha. Dá para você ir, por exemplo, fui para Manaus, Amazonas, e algumas vezes eu via na beira do Rio Amazonas lixo, toneladas circulando por ali. E isso afeta a população ribeirinha que sobrevive da pesca, afeta, evidentemente, a população marinha e, consequentemente, o nosso sistema alimentar. Então, cada vez mais se torna um ciclo, um sistema que a gente não tem dimensão do impacto dele na nossa vida e nas gerações futuras. Né? Você falou da questão do estudo dos fetos também, né, que já contaminam também, nascem contaminados, que já está no nosso corpo. A gente não sabe qual vai ser os efeitos disso no futuro. Não tem ainda pesquisas, pelo menos até onde eu acompanhei, de que vai gerar isso, nós vamos daqui aos próximos anos, para as futuras gerações, de ter esse plástico absorvido no corpo. Como é que isso vai acontecer? Pelo menos eu não tenho noção da dimensão desse impacto, da forma que ele já está se apresentando. Né? Eu tava. Duas coisas que eu lembrei assim, você falando. Primeiro foi sobre. Eu vi uma vez uma raciocínio que eu achei super interessante. Eu até pesquisei aqui rapidinho. Quando que foi inventado o copo plástico? Aí está dizendo que a patente aqui é de 1960. Ou seja, o primeiro copo plástico inventado ali, patenteado, ainda nem se degradou do meio ambiente. Sim. Ainda está por aí. E como que nas festas, cara, é isso. Você bebe um golinho d'água e joga fora. Bebe um refrigerante e joga fora. Joga fora. E aí são pacotes e pacotes de plástico que isso é muito assustador. E aí outro dado que eu lembrei também eles encontraram recentemente, acho que não lembro onde foi a região, um javalis que tinha carne azul. E aí, tipo, caramba, que carne azul é essa de javali? Que animal é esse? E, né, tentando entender, e foram pesquisar que carne era essa azul. E aí era o agrotóxico que eles usam em algumas plantações para matar insetos e tudo mais. E tem a coloração azul justamente para o ser humano, quando vira aquilo ali na planta, não consumir. Que sabe que é característico de um agrotóxico. Só que o animal não sabe. Ele comeu e como é que aquilo ali foi indo para o corpo dele. E aí, como é que a gente não sabe o que vai acontecer, sabe? É o que você está trazendo de fato, é desconhecido e assustador. Essa palavra me pegou muito. E a gente aqui... Outra pergunta que eu queria te fazer, assim, a gente vive agora em momentos de crise climática, e a crise mais recente que a gente tem foi no Rio Grande do Sul. E aí, como que esses impactos mexem com as cidades brasileiras e principalmente nas periferias? Fazendo a conexão do sistema linear com a mudança climática, nosso ciclo produtivo, como eu sinalizei, inicialmente de produzir. E essa produção está muito ligada à produção de matéria-prima.
as nossas matérias-primas também demanda muito água, demanda muito exploração de recursos naturais, especialmente água. A mudança climática, na verdade, já sempre existiu no planeta, não é uma novidade, né? A questão é que a intervenção antrópica, a intervenção do homem tem cada vez mais acelerado esse processo, impactado esse processo. Então, significa que cada vez mais vai usar cada vez água nessa continuidade ciclo linear do capitalismo, nesse processo produtivo, só que vai ficar cada vez mais escassa por conta do ciclo climático. A ideia, a projeção é que você tenha inicialmente consumo de água, uma geração de água muito grande, por causa do derretimento das geleiras, aumento da disposição de água no planeta, mas chega uma hora que essa água vai acabar. Então, ou a gente começa a rever o nosso ciclo produtivo e fazer o reaproveitamento desses produtos, ou a gente vai ter um impacto cada vez maior desse ciclo linear nas nossas vidas, especialmente, não só com relação ao resíduo que a gente já falou, mas também especialmente com relação a esse ciclo de geração de resíduo, de consumo de matéria-prima, de consumo de água. E com essa situação, com essa escassez de água, cada vez mais a gente vai ter problema de abastecimento de água. Ou seja, provavelmente vai ter daqui a alguns anos, a água, como dizem, vai virar o novo ouro. Ao contrário, hoje é o petróleo, mas a água daqui a alguns anos vai ser o novo ouro, a gente vai ter água para todo mundo, segundo as projeções. Por conta disso e por isso, a população mais afetada vai ser a população periférica. E aí a gente vai dar um salto histórico, né? Olhando um pouco no começo, alguns anos atrás, alguns séculos atrás, né? Logo quando teve a abolição da escravatura, a população preta foi largada ao relento, virem-se, né? Passaram anos de escravidão, anos de tortura, anos de depredação de todos os sentidos possíveis e imagináveis. Já estava consolidada no seu inconsciente coletivo a ideia de ser menos, de ser um cidadão de segunda classe, não ter alma. A Igreja Católica falava, fui justificar esse processo, sabe que não ter alma. A própria ciência entendia que o homem preto, o cérebro é parecido com o macaco, então ele não conseguia ter essa percepção de ser um ser humano completo, enfim. Tudo isso para justificar aquele extrativismo daquela época, que não mudou muito, né? A gente continua vivendo essa economia linear louca, ao mesmo tempo esse capitalismo exacerbado e onde impera a necessidade de consumo desenfreado. E aquela população começou a migrar para as favelas, né, e para as áreas menos abastadas, onde não tinha serviço de nenhum tipo, de nenhuma maneira, foi impedida de ter educação, foi impedida de ter acesso aos benefícios, né, de serviços públicos de uma forma em geral. Ao longo do tempo isso não melhorou pouco ou muito, né, muito pouco, na verdade, e essas pessoas já são impactadas. Se pegar hoje, né, nas comunidades periféricas da cidade de Janeiro, pelo menos onde é a minha referência e é onde eu vivencio, não tem serviço de coleta de resíduo com regular, né, ou tem muito pouco, ou dificuldade. Haja vista as chuvas, quando vem chuvas torrenciais, acaba não só depredando as casas, mas ao mesmo tempo também levando essa montanha de lixo com enxurradas de tirar as pessoas onde vivem até hoje em palafitas, e não tem saneamento, não tem água, não tem esgoto, e por aí vai, não tem transporte, educação de qualidade, e aí segue. Então, quando a gente vai falar de mudança climática, a gente percebe que essa questão das águas, né, essa escassez da água vai afetar o ciclo produtivo, mas especialmente as cidades, porque já vão ser impactadas em razão da elevação do oceano para as cidades costeiras, impacto das chuvas cada vez mais correntes, especialmente naquelas áreas de morro, de encosta, onde as pessoas, né, que são ainda originárias desse processo de escravocrata, estão ali instaladas por não ter acesso, nunca tiveram, vão continuar não tendo, infelizmente. Eles não fizeram uma política pública séria com relação a isso. E nesse contexto fica cada vez mais clara a necessidade desse impacto que acaba se dando sobre essas pessoas, porque eles não têm acesso, vão continuar não tendo acesso. Isso vai piorar com o processo de mudança climática, com a questão das chuvas. Então, você pega o exemplo aqui no Rio de Janeiro, no Morro do Bumba, no próprio Sul, né, no Rio Grande do Sul, aconteceu aquele desastre ecológico absurdo. E aqui no Rio, tivemos um verão excepcional, né, dentro do que a gente já vem vivenciando cada vez mais, esse verão fica fora de controle. O Rio de Janeiro já é uma cidade quente, mas especialmente nesse último verão foi uma coisa bem, bem atípica, né? O inverno também foi bem atípico. A gente teve um período de chuvas bem longo aqui, o que de uma certa forma nos traz a reflexão do que a gente tem trabalhado, tem lidado com esse
esse cenário. E para as populações pretas periféricas que estão à margem dos serviços de atendimento das grandes cidades, das cidades normais, né, ditas normais, elas sofrem mais. E tanto a economia linear, né, que essas pessoas estão inseridas, quanto o próprio enfrentamento das mudanças climáticas vão acabar afetando ainda mais as pessoas que já sofrem com esse ciclo capitalista, extrativista que a gente vive hoje, né? Infelizmente, as notícias não são boas nesse contexto, que vão ser a população mais afetada, que já são afetadas, né? Eu ia falar, eu mesmo, eu adoro o frio, adoro o tempinho mais frio, e esse inverno desse ano, particularmente, foi bem gostoso para mim, porque tiveram mais semanas, que geralmente a gente fala que aqui no Rio o inverno durou uma semana só, né? Tipo, é uma semana de frio intenso e depois acabou, já parece primavera de novo. Esse ano foi assim, pelo menos um mês ou dois quase de frio bacana, mas que eu sei que é resultado de mudança climática. E aí eu te pergunto, se dá para dizer que esses efeitos também agravam o chamado racismo ambiental. Sim, ligado exatamente ao que a gente comentou dentro do processo histórico. Eu fiz um curto análise desse processo histórico que tem ligado ao processo da escravidão, à herança da escravidão, né? E a todo esse processo colonialista, de exploração. Dá para ficar horas falando sobre isso, mas o racismo ambiental está ligado exatamente a esse momento onde essa população preta, pobre, periférica, que vive nessas áreas, nesses bolsões de miséria, já são afetadas pelo próprio racismo estrutural, ou seja, além da violência policial que já ocorre, além da falta de acesso a serviços básicos, né, saneamento, água, esgoto, né, transporte, educação, saúde, então nem se fala, ainda sofre por conta de estar numa região onde o risco de deslizamento, em alguns casos, já é real. Então, o racismo ambiental vai se dar exatamente nessas áreas onde a população já é descriminalizada, já está nesse contexto de racismo estrutural, e a branquitude cada vez mais faz esse processo no sentido de ter a ideia de aniquilação dessa população, mas especialmente nesse racismo ambiental, onde ela já é impactada por esses efeitos dessa degradação ambiental. Então, como eu comentei, na mudança climática, vão ser cada vez mais afetadas, cada vez mais impactadas, seja pela ausência de esgoto, de água, né, seja pela questão das chuvas. Então, vai ser duplamente afetado. Estou fazendo só a dimensão de serviço de saneamento, né, mas quando a gente vai para outras dimensões, da própria questão do alimento, da questão do acesso, de nutrição, você acaba... Porque as doenças de evacuação hídrica que acontecem em razão da falta de saneamento ocorrem exatamente sobre as crianças. Então, são elas mais afetadas e a mortandade infantil acaba sendo elevada, né? Então, ainda são ligadas a esse processo de racismo estrutural que a gente vive, onde essa população, infelizmente, vai cada vez mais sendo massacrada, vitimizada dentro desse contexto da branquitude que a gente vive, né? Infelizmente. E aí você entende que, assim... se existe uma saída desse modelo linear, assim, a economia circular ela pode ser de fato uma solução no contexto das mudanças climáticas? No livro, a gente vai comentar um pouco sobre esse tema, sobre a questão da economia circular. A economia circular de uma certa forma, a economia circular vem da conjunção de diversos escolas de pensamento, onde se busca fazer essa transição desse modelo linear que a gente vive, que eu comentei, né, que é produzir, consumir e gerar resíduo, para um modelo circular, onde a gente vai alinhar nosso ciclo produtivo com o próprio análise e lógica do planeta, porque o planeta ele não gera resíduo. O planeta, na verdade, você pensar no ciclo da vida, por exemplo, de uma lagarta forma uma borboleta e, consequentemente, ela se é reintegrada no ciclo da natureza, porque o corpo dela, né, ao se dissolver, ela se incorpora no meio ambiente. Então, ela se transforma em lagarta, a lagarta ela vira borboleta, a borboleta ela volta para o
para o planeta. Então, a ideia seria de, ao invés de ser o ciclo linear, ou seja, de produzir, consumir, gerar resíduo, seria retornar esse ciclo produtivo através de aspectos técnicos, tecnológicos, desmonte. Por exemplo, eu gosto muito de citar esse exemplo, que é um exemplo interessante, que é a história da geladeira. Né? Para quem já teve a oportunidade de comprar uma geladeira, eu, quando eu comprei a minha, eu tive um susto. Primeiro, veio embalada primeiro num monte de papelão. Aí você tira o papelão, tem um monte de isopor. Aí você tira o isopor, tem um monte de plástico. Aí você olha assim, o que eu faço com isso? Então, e a geladeira em si, quando ela acaba, primeiro tem a questão do gás. A gente não sabe o que faz com esse gás, né? Mas hoje as geladeiras mais modernas já não tem tanto esse problema. Mas a geladeira em si, depois de um tempo, ela vira um baú. Eu faço o que com ela? Né? A rigor, hoje, pela lógica reversa, dentro dessa ideia de uma economia circular, é de retornar essa geladeira inteira para a fábrica e a fábrica fazer o reaproveitamento das suas peças. A grosso modo, essa é a ideia da economia circular, que se reaproveite cada produto, cada peça, mas o ideal é que ele saia da fábrica com esse processo. Ou seja, quando eu for comprar uma geladeira, eu já vou entender que cada peça ali já vai ser passível de reaproveitamento no próximo produção da próxima geladeira. Para que, dessa forma, eu garanta que ela tenha essa circularidade, que eu garanta que ela seja reaproveitada ao máximo para que não gere resíduo. E aí a ideia, muito na Europa, né, aqui no Rio a gente está engatinhando ainda, o Estado está com algumas propostas na LERJ sobre a questão do banimento do plástico de uso único, é banir os plásticos de uso único, como, por exemplo, o copo que você comentou da história da festa, que a gente consome copo, mas a ideia é que esse tipo de copo seja banido. Né? Tem estudos que demonstram que a gente chegou a um nível que a gente tem uma dependência muito grande de plástico, para tudo. Porque a nossa própria camisa já contém plástico. Então, parece-nos que não vai ser possível mais abandonar o plástico de uma forma geral, mas a gente conseguir evitar o plástico junto já é fundamental. Então, por isso que é importante que as pessoas, cada vez mais, saiam com seus copos de casa. Tem vários modelos de copos que você pode estar utilizando que são sanfonados que você pode usar durante o dia, para evitar, de fato, ou sua garrafinha, né? Aqui a garrafinha que ganhou de um parceiro, que é do Fechando o Ciclo, geralmente eu ando com a minha garrafinha também, para evitar de usar copo plástico. Né? E com isso você consegue praticar uma coisa que o Greenpeace fala, né? Agir localmente, pensar globalmente. Né? Então, se eu começo a fazer essa ação de usar a minha garrafinha, né? Eu consigo preservar o uso, né? desse copo plástico, que vai acabar vai se dissolver no planeta daqui a 100 anos. Né? Como você comentou, década de 60, alguns foram criados lá, já nem dissolveram ainda. Então, assim, como é que a gente pode lidar? Eu acho que é pensar também em ações fundamentais. E aí, só um detalhe importante, porque assim, o Fechando o Ciclo, ele trabalha com educação ambiental, né? E o que a gente trabalha com educação ambiental é pautado em valores humanos. E a gente tem essa vivência dessa escola, que é uma escola de filosofia indiana, onde esses valores humanos estão muito ligados à questão do exemplo. E quando a gente trabalha com criança, é interessante porque elas observam e repetem o que a gente faz. Quando a gente começa, né? Eu falo o fechando, a gente faz nossas ações, a gente tenta buscar para trabalhar muito a questão do exemplo. Então, quando a gente vem fazendo esse movimento de trazer essa garrafinha e pede para que não se use o copo plástico, passa por a questão do exemplo, porque as crianças vendo isso, elas vão repetir o que os adultos fazem. Tem uma fase psicológica da criança, que é da formação de 0 a 8 anos de idade, que ela começa a observar e ela repete esse padrão, que são um momento fundamental no processo da criança. Assim, o exemplo acaba sendo não o melhor, mas o único. Então, pelos valores humanos, a gente trabalha muito a questão do exemplo e da prática desses valores, que é paz, não violência, corretação, verdade e amor. E essa dimensão do exemplo está ligada à questão do amor, né? Amar a todos, servir a todos, mas nesse contexto também de entender que eu preciso amar o planeta para que ele tenha o seu processo restaurativo e regenerativo dentro desse contexto, dessa economia circular também, entendeu? Isso é muito importante. No seu livro você traz a economia. No seu livro você fala sobre a economia circular, a moda brasileira. Como é que é essa economia circular, a moda brasileira? Cara, então,
Quando eu estava pesquisando sobre a economia circular, né, eu entendi a necessidade de trabalhar a decolonização e, ao mesmo tempo, entender que a economia circular está ligada a uma ideia, uma filosofia europeia. E quando você traz para o Brasil, especialmente para a América Latina, a realidade é completamente diferente. Por quê? Porque, economicamente, o Brasil, eu falado muito sobre isso, o Brasil ele é um produtor de commodities, soja, grãos. E quando a gente vai falar de construção, de produção, de carro, avião, seja o que seja, a gente, na verdade, acaba trazendo importados as peças e monta aqui. Então, o Brasil é mais uma montadora de venda interna do que, de fato, uma produtora. Então, se eu vou falando de commodities, né, vou falando de soja, de grãos, eventualmente eu vou lançar um olhar para o campo. Se eu faço olhar para o campo, eu vou entender que tem um racismo ambiental, que tem um agravamento das relações sociais e das relações ambientais no campo, especialmente quando eu vou pegar vastas áreas de produção de soja, seja lá do que for, onde eu vou ter a pressão sobre as áreas quilombolas, sobre as áreas indígenas. Haja vista, né, no governo passado, onde pegamos, e aí não deixa de ter um modelo de gestão ambiental, os Yanomamis foram encontrados com desnutrição, porque as suas áreas, né, de vivência foram contaminadas por mercúrio, foram destruídas pelo avanço da floresta. Então, assim, a necessidade de exploração dos recursos naturais, e aí a gente fala de água, fala do garimpo, fala, enfim, dos recursos naturais preciosos para o processo produtivo, passam por essas áreas, né? E aí, nesse contexto, eu comecei a examinar a necessidade de fazer essa adaptação do ciclo produtivo à luz da realidade brasileira. Não é simplesmente cortar uma ideia de preceitos dentro de uma percepção da branquitude europeia, dentro desse contexto, dessa cosmovisão europeia, e importar para o Brasil e se aplicar para cá, que o modelo não vai funcionar, porque o nosso ciclo produtivo é diferente. Então, quando eu falar em economia escolar à moda brasileira, eu tenho que pensar, pelo menos essa é a proposta que o livro vem trazendo, né, é de pensar em como se adaptar isso para o Brasil, em como utilizar isso para o Brasil, se é que esse é um caminho interessante. Dentre outros modelos de sustentabilidade, enfim. E para mim ficar muito claro a necessidade, primeiro, fazer reforma agrária, né, dar a quem necessidade efetivamente produz, até porque a ideia de uma monocultura ela degrada muito a terra, então preciso ter essa terra regenerada. Também, ao mesmo tempo, falar da importância de preservação e demarcação das terras indígenas, das terras da população originária, porque quando faz esse movimento, você mantém a floresta em pé e você faz bolsões de sumidouros que vão servir e possibilitam a realização da troca do CO2 e do gás carbônico, enfim, da observação do efeito estufa no planeta. Então, quanto mais floresta em pé, melhor. Além da preservação dos oceanos, que também é outro sumidouro, e da população tradicional quilombola, né, para que, ao mesmo tempo, além de fazer reparação histórica, que é fundamental, mas também se mantenha também a floresta em pé nesse contexto. Então, quando eu falar de economia escolar à moda brasileira, eu vou pensar o que o Brasil, de fato, produz. Qual o nicho de produção e de geração de produto dele, como pensar esse ciclo produtivo. E aí, quando eu vou trabalhar na base, eu vou olhar para essa base e percebo que tem ali personagens e situações que não foram resolvidas ainda, que são histórias, né? Então, a gente falou da questão da demarcação do marco temporal. Cara, eu estava aqui desde antes de a gente chegar, então, assim, não tem marco temporal. Mas isso é uma história inventada pela economia linear, pelo capitalismo, pelos donos do poder, que, de fato, querem estar aí cooptando e, na verdade, se apropriando desse território para poder continuar produzindo. E aí lembro agora de uma história xamânica onde o homem só vai se dar conta do que ele fez quando cair a última folha da árvore. Ele vai comer dinheiro. Só que não dá para comer dinheiro. E a gente vai... isso é uma reflexão muito profunda, né? Como que... E o que eu penso também, por exemplo, que quem vai pagar a conta lá na ponta não é quem estava aqui lucrando rios de dinheiro. Quem vai lucrar na ponta é o filho do meu filho do meu filho. Cara, não tem nada a ver com isso, com essa história. Estou pegando o mundo aqui destruído por conta dessa busca pela riqueza. Mas, indo aqui já para o final,
Como que você enxerga o papel da educação ambiental na transformação da realidade, principalmente das periferias? Eu vou falar um pouco do Fechando. A gente trabalha, como comentei, né, com educação ambiental para adolescente e criança. Aliás, já deixar até um convite para as pessoas, por razão desse dia, o 17 de setembro, é o Dia Mundial de Limpeza de Praias e Rios. No final desse mês, nós vamos fazer uma ação de limpeza aqui na Praia do Flamengo, que fica na cidade do Rio de Janeiro, no Aterro do Flamengo, na Prainha da Glória, para ser mais exato, chamado Posto Zero. A gente vai organizar, junto com os parceiros, uma ação de limpeza aqui. É aberta para todos, né? Todos que querem, puderem, tiverem engajamento de participar, estão convidados. A ação vai começar a partir das 9 horas. E a ação é exatamente para mostrar o nosso impacto no meio ambiente. E aí, para ter uma ideia, já peguei tampa de privada, já peguei tampa de panela de pressão, já peguei boneca, cara, qualquer tipo de lixo mais é possível que você possa imaginar, já encontrei bicicleta velha largada no meio da praia, carcaça dela, assim. Então, infelizmente, a forma como a gente lida com o meio ambiente é uma coisa impressionante. Então, fica esse convite para quem quiser participar e estar aí conosco, porque a ação de limpeza de praia, de uma certa forma, ela está ligada a um desdobramento da economia desdobramento da educação ambiental e, consequentemente, desse próprio processo da economia circular, que é de conscientizar as pessoas do impacto do nossa relação com o meio ambiente. E falando em nossa relação, isso também faz parte da educação ambiental, de repensar também a nossa relação interna, que está ligado também ao processo do consumismo. Né? A gente chega a esse estágio de produção exacerbada muito por conta da forma que a gente lida com o nosso consumo. E quando eu falo nosso, está ligado também, eu comentei rapidamente, mas fala sobre a ideia de uma psique interna, que está ligado a uma ideia de psique também coletiva, que é de cada vez mais de entender que eu tenho um vazio existencial, e aí eu vou aprofundar mais a nossa conversa, e esse vazio existencial, geralmente, a gente busca, né, segundo os psicólogos, teóricos, enfim, preencher esse vazio com coisas, pessoas. E quando eu vou falar de coisas, né, isso gera, além do sobreendividamento de várias pessoas endividadas por conta de consumir de forma desenfreada, gera também muito resíduo. E isso impacta o meio ambiente. Então, a educação ambiental, daí é importante trabalhar com as crianças, nesse período de 0 a 8 anos de idade, especialmente, de, através desse exemplo da minha transformação interna, passar essa transformação externa também para as crianças, e ensiná-las, isso a gente faz muito no Fechando, a lidar com os sentimentos. Eu já fiz essa pergunta no evento que eu participei na Unirio, final atrasado, quem na escola aprendeu a lidar com o sentimento? Ninguém aprendeu, muito menos eu. Então, quando eu começo um primeiro momento de aprender a lidar com os sentimentos, a lidar com as minhas insatisfações, a lidar na relação comigo, com o outro e com aquilo que eu compreendo em termos de crença de fé, eu começo a ter um pouco mais de equilíbrio emocional, e esse equilíbrio emocional se dá internamente para dar externamente. Então, os meus movimentos de pensamento são mais íntegras e, consequentemente, poluem menos o meio ambiente. Então, no Fechando, a gente faz esse caminho e ensinamos isso às crianças. Especialmente, nossa área de atuação são crianças de escolas públicas, periféricas, né? E isso possibilita que, pelo menos, elas tenham um pouco mais de noção do que está sentindo, qual a sua reação perante o mundo e como ela pode ser um agente de transformação desse mundo. E a gente trabalha muito com meditação, né? Meditação e yoga, especialmente meditação, porque a escola às vezes não tem espaço. Então, para poder a gente aqui fechar com chave de ouro, diz para a gente aqui onde que encontra o seu livro, e vamos repetir o nome dele também, e onde que a gente encontra o livro. Bem, o livro é A Transição para a Economia Circular de Embalagem Geral nas Cidades Sustentáveis. O livro é fruto da minha dissertação de mestrado em Direito da Cidade pela UERJ.
A dissertação, o mestrado foi concluído em 2020, né? Teve todo o processo de atualização, de revisão. Ele foi publicado ano passado. Eu venho fazendo vários eventos para poder estar divulgando o livro, fazendo lançamentos. Ele pode ser encontrado no site da editora Dialética, que é o site onde você pode adquirir virtualmente. Para quem quiser também, pode seguir o Fechando o Ciclo, e no Linktree do Fechando o Ciclo, @fechando o ciclo, pelo Instagram. No Linktree você consegue achar o link direto para acessar o livro. Em seguindo Fechando, você também vai ter informações dos eventos que estão sendo realizados, onde eu vou estar também fazendo a divulgação do livro. A gente acabou de fechar um evento agora, semana passada, na PUC. Foi um seminário que falou de mudanças climáticas, impacto no saneamento e recurso hídrico, e lá também fiz a venda dos livros com autógrafo. Então, assim, acompanhando o site, acompanhando o Instagram do Fechando, o perfil do Instagram, já vai ter informação de onde é o link, Fechando o Ciclo, @Fechando o Ciclo. Você consegue já identificar lá pelo Linktree o link para acessar diretamente o site da compra, ou nos eventos que a gente está divulgando aí, fazendo ao longo dos meses, enfim. Provavelmente, acho que em outubro e novembro vai ter outros eventos também, que vão estar fazendo essa venda do livro, e aí vão estar debatendo os temas ligados a essa temática que a gente discutiu hoje, né, que é mudança climática, economia circular, racismo ambiental, que são os temas que eu venho trabalhando, que são frutos da pesquisa, né, muito ligado a essa pesquisa, e falando sobre a necessidade de educação com projeto de transformação mesmo, né. E o Fechando veio, de uma certa forma, dentro desse contexto, porque eu já atuo na área de saneamento, meio ambiente, já há mais de 20 anos, né? E o que eu mais ouvi e mais ouço é educação ambiental, educação ambiental. Só que eu via pouca prática de implementar. Como é a educação ambiental de fato, né? Então, Fechando veio um pouco dessa necessidade e da importância de se conscientizar a educação ambiental, e se realizar a educação ambiental para as nossas crianças, né? E para os adultos e tal. Então, reitero o convite para quem quiser, puder participar, querer ser o agente transformador, né, sair da teoria para a prática, né, isso é o mais importante, e tem a ideia, a intenção de que vamos agir localmente, mas pensar globalmente. Então, para quem participa dessa Olimpíada sabe que é uma atividade muito bacana, de contribuição para o planeta, discussão, debate. Aí são vários parceiros, fazemos uma roda de conversa, fazemos ação, fazemos a triagem, e o que a gente consegue recolher de material que dá para fazer a reciclagem de produtos, a gente faz. Geralmente a gente pega tampinha PET, garrafa PET, e encaminha para produtores que trabalham com o sistema fazer reciclagem do material. Então é muito gratificante, né? Então fica o convite, sigam a gente do Fechando o Ciclo, lá vai ter a data específica, que vai ser, salvo engano, dia 27 de setembro, sábado, às 9 horas, na Praia da Glória, na Terra do Flamengo. Mas é no final do mês, com certeza. Então vamos encerrar por aqui. Foi muito bom. Sinto que a gente pincelou o assunto. E, Marcos, já fica o convite para poder voltar nos próximos papos sobre esse assunto. Obrigado. Muito obrigado. Estou à disposição. Sigam o @ do Marcos. E quiser, a gente vai conversando, vai trocando. E novamente fica aqui, ó, a indicação do livro. Quem quiser aprofundar mais para ter essa noção da economia circular, fica à vontade, né? Enfim. A gente já vai ficar. Reitero também o convite do Fechando, e para quem quiser seguir, @Fechando o Ciclo, para estar conhecendo mais o nosso trabalho, para estar adquirindo o livro e participando da ação de limpeza para quem quiser e tiver interesse. Tá ótimo. Muito obrigado. Obrigado, gente. Tchau, gente. Tchau, Marcos.